Boa noite, gente. Renato Leon falando do canal Vasco Mel. Sempre pedindo para vocês curtirem, porque curtir no YouTube indica, e se inscreverem. Quem quiser contribuir com o Pix, é o CPF que está na descrição do canal, né? Antes de mais nada, antes de falar do nosso Vasco da Gama, num mundo onde sempre o opressor que se acha o dono da razão, né? Bombardeia, invade outros países e quer acabar de exterminar outros povos, né? E todo mundo fecha os olhos para isso, né? É aquela coisa, né? Pessoa mais fácil olhar para o lado e ligar o foda-se para tudo. Temos a notícia boa também em relação até ao futebol, né? Aquele jogador que estava internado 100 dias, que tinha sido dado praticamente a morte dele e graças a Deus teve alta do hospital depois de todos os dias internado, esses meses todos, e se Deus quiser vai se recuperar completamente, né? Isso sim você vê a presença de Deus. Hoje o Vasco, no Sub-16, ganhou o primeiro jogo da final contra o Flamengo por 3-1. Né? O segundo jogo ainda não se sabe, não tem data marcada. E fala nosso Vasco, que entrou nesse períodozinho de 10 dias de férias, por causa desse campeonato mundial. Né? Porra, mundial para mim é só o mercado que eu faço compras, porque sinceramente, 32 clubes, onde se vê claramente que só 8 têm condições de ganhá-los, né? Os europeus. Porra, tem time aí, o tal do Auckland City, da Nova Zelândia, perdeu de 10-0 do Bahia, porra. Estoquista, dois corretores, um de imóveis, outro de seguros, cabeleireiro, porra, comerciante, empresário, quer dizer, time amador. Eles ganham uma ajuda de custo de $91 por mês, quer dizer, não sei o que estou dizendo, isso foi dito hoje, né? Então o Vasco, que está em 13º lugar no campeonato, né? A novidade de amanhã, que o nosso diretor executivo de futebol, Edmar Lopes, que teve sim cotado, sendo disputado por Sport e Benfica, né? Os times que terminaram o campeonato português, respectivamente, o Sport campeão e o Benfica em segundo, o Porto que está nesse Mundial em terceiro. Então o Sport e o Benfica estavam querendo ele, né? E ele veio para o nosso Vasco. E espero que com ele, né, nós tenhamos um up, né, uma progressão nesse time e que jogadores que venham, seja aqueles jogadores, não precisa ser muito, mas pontuais, que resolvam os problemas de time. Tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. A gente realmente, apesar do desempenho muito bom, mas muito bom mesmo, contra o São Paulo, que isso não fique só como um ponto fora da curva, né? Que esse ponto fora da curva se torne uma regularidade, que a gente passe a jogar tão bem quanto, ou até melhor, com esse time e com outros jogadores que vierem, porque a gente também não pode se iludir, né? O elenco é limitado, o elenco é curto, cobertor curto, então a gente precisa de mais jogadores. Não adianta especular, agora a preocupação sim, né? Da rescisão do contrato do Felipe Coutinho com o West Ham, porque ele vai ficar no Vasco. Ele vai ficar no Vasco. É mais certo ele ficar no Vasco do que, por exemplo, o Paulinho e o Léo Jardim. Jogadores esses que o Vasco está tendo dificuldade com os seus respectivos empresários. Né? É aquele ditado, né? Quem tem olho grande não entra na China. Mas, dito isto, o que mais nos deu esperança aos torcedores, principalmente aqueles que tiraram do seu tempo na quinta-feira para ver o jogo contra o São Paulo, é óbvio que o resultado, e eu sou resultadista, é o mais importante. Mas o que pela primeira vez eu vejo como acima do resultado foi a atuação do time, a maneira que ele atuou. De uma maneira segura. Aquele gol lá foi na Bacia das Almas, um chute que o cara acertou, um belo gol do jogador de São Paulo. E que aí a vaca dele já tinha ido para o brejo há muito tempo, né? Tanto é que tanto eles mesmos, os torcedores do São Paulo, disseram que o Vasco poderia e deveria até ter ganhado demais, né? Mas ganhamos jogando bem, jogando organizado, como eu disse naquela vez, com segurança. E é isso, justamente isso, é que depois de até alguns anos, dos últimos anos, foi uma das melhores, se não a melhor atuação que eu vi do time. A gente não acreditava, eu mesmo não acreditava que o Vasco pudesse ter uma atuação dessa. Uma atuação
que passou organização e segurança. Tomara que eu esteja errado, que o que tenha faltado a esses jogadores não tenha sido a qualidade técnica, mas sim a falta de confiança. Porque sem confiança, você morre engasgado até com o palito do Chicabon. Então, o time jogando bem, o time organizado, jogando com segurança, atacando e defendendo, principalmente defendendo com segurança e tendo qualidade lá na frente, também com a volta de alguns jogadores esses, por exemplo, Davi e Estrela, né, que já estavam treinando com o time, não sei sinceramente se eles não devem estar com férias, devem estar se recuperando, porque ninguém mais do que eles querem que eles voltem. Então, com a volta do David, eu falei Davi e David, principalmente, porque já estava no time, Estrela, que é um garoto que estava começando a entrar, e com possíveis reforços que virão, a gente sabe que vai vir, a gente não sabe se são reforços, porque o problema não é só reforçar com um jogador de nome ou de peso, o importante é que o jogador dê retorno. Não adianta, e eu já tenho dados suficientes para saber, que não é só de nome que vive um jogador. Para ele, obviamente, ter sucesso no clube, ele tem que dar resposta. E eu acredito que esses jogadores, né, que são pontos nevrálgicos que o Vasco precisa, com esse cara que tem 150 nomes na manga, o Admar Lopes, que jogadores que venham, mas o mais importante do que o nome é que eles venham somar, não. Acho que ele venha acrescentar e muito ao Vasco. Somar mais um, não, tem que somar mais 10, mais 20, mais 1000. Então, esperemos que venham jogadores com saúde, com garra, principalmente com bola, e que dê resultado ao nosso Vasco. Uma boa noite de domingo, uma boa semana a todos. Quinta-feira, Corpus Christi, uma data importante religiosa. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos santos, todos os anjos, abençoe-nos e vossas famílias.